Alô. Pode. Alô. Oi, teste, som, ok? Vamos começar, pessoal? Ok, Jaque? Comissão Especial de Inquérito, SEI, constituída nos termos do requerimento número 68/2018, a primeira reunião. Boa tarde a todos. Às 14h06 do dia 21 de março de 2018, no auditório vereador José Nantala Bado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, sob minha presidência, vereador Cláudio Moreno, escolhido de comum acordo entre os integrantes da SEI, presentes designados pelo ato da presidência, número 9, de 15 de março de 2018, para presidir a etapa inicial dessa reunião até que ocorra a eleição do presidente em definitivo, declaramos instalados os trabalhos e aberta a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas número 005 e 006/2013. Registramos que encontram-se presentes os seguintes vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito: Antônio Bugalu, eu, Cláudio Moreno, João Carlos Carvalho, Rita Leme e Sidney Guedes. A pauta desta reunião, nos termos do parágrafo 3º do artigo 96 do Regimento Interno da Casa, informamos que, constituída a Comissão Especial de Inquérito, SEI, cuidará a sua primeira reunião da instalação dos trabalhos, da eleição do presidente e da designação do relator. Então, a gente já vai direto para essa questão da eleição do presidente da Comissão Especial de Inquérito, e eu consulto os senhores vereadores sobre a existência de candidatos ao cargo de presidente da SEI. Eu lanço a minha candidatura, senhor presidente. Eu também lanço a minha candidatura a presidente da SEI, mas algum vereador pretende concorrer a presidente? Nós, cada um dos vereadores deve declarar o voto em qual dos candidatos, ou Cláudio Moreno para presidente, ou João Carlos Carvalho para presidente. Começando com a vereadora Rita Leme, por gentileza. Boa tarde a todos. Confio, claro, na capacidade dos dois, né, nesse cargo, né, mas eu voto no Cláudio Moreno. Sidney Guedes. Meu voto é Cláudio Moreno. Pode falar. Meu voto é Cláudio Moreno. João Carlos. Bugalu. Meu voto é João Carlos. Bom, para presidente da Comissão Especial de Inquérito, declaro eleito o vereador Cláudio Moreno com 3 votos. O meu voto também, evidentemente, é para mim. E 2 votos para o vereador João Carlos Carvalho. Bom, a gente passa para a designação do relator da Comissão Especial de Inquérito. Para a relatoria da SEI, designo o vereador Sidney Guedes. Eu também quero ser o relator. Tá, nesse caso, não há eleição, vereador. Não, nesse caso, Você é o presidente, então após a eleição do presidente, o presidente designa. Estou desligando, faço a... Eu entendi. Designo o vereador Sidney Guedes como o relator da SEI. Eu aceito. Bom, agora nós vamos passar para a definição com os senhores vereadores
a periodicidade das reuniões. Então, a gente precisa levar em consideração as nossas comissões permanentes, né, os dias que tem, para, em seguida, a gente definir um dia aqui. Eu gostaria da deliberação dos colegas. Terça-feira, nós temos Comissão de Justiça, inviabiliza a terça. Quarta, nós temos a de Comissão de Finanças e Orçamento. Na quarta, também a de Educação. E a última quarta-feira do mês, nós temos a socioeconômica. Então, os dias que a gente poderia destacar aqui seria quinta ou sexta-feira. Os senhores, por favor. A última quinta-feira do mês, para mim, não daria, porque eu tenho um compromisso com a minha federação, que toda última quinta-feira eu tenho que estar em São Paulo. Então, para o senhor seria mais fácil Então, na para sexta. a sexta. Okay. Como essa comissão, Eu estou pedindo agora. ela tem apenas 90 dias para poder apurar todas as questões Só que foram uma colocadas. questão de ordem, o jurídico, esses 90 dias está contando da aprovação lá no plenário ou a partir de hoje? De hoje, instalação de Conta hoje. de hoje da instalação, acho. Eu acredito que sim. Né? Segundo o jurídico, o prazo de funcionamento de origem, 90 dias, a contar da instalação dos trabalhos, vence em 18 de junho. 18 de junho. A nossa intenção é fazer uma sessão por semana, para a gente resolver isso o mais rápido possível. Nós temos a opção de sexta Ou a segunda, presidente. ou segunda-feira. Segunda para mim. Quinta é aquele. Segunda. Eu preferiria a segunda-feira, que a gente já fica o final de semana para outros trabalhos dos vereadores. Então, vamos deliberar. Segunda. Todos concordam com segunda-feira? Segunda, todas. O horário. Todas. Então, Bom. deliberado segunda-feira, nós vamos partir para o horário. Qual horário que é melhor para os senhores Tem vereadores? que ser no período da tarde, porque nós contamos com 2 radialistas que tem programa pela manhã, Exatamente. então tem que ser no período da É isso tarde. que eu falo. Acho que nós temos que tomar o bom senso. Como eu tenho meus problemas também, nós também temos que ver os lados dos outros também. Eu acho que segunda-feira, na hora da tarde, seria muito bom. Na minha opinião. Também. Para mim. Todo também. mundo tem aí alguns compromissos, horário de almoço e tudo mais. para resolver. Até a própria assessoria da casa tem aí um horário tem determinado horário de de almoço almoço. também, né? A gente poderia fazer alguma coisa, eu sugiro a partir das 14 horas. 14 horas. 14 horas. 14 Aprovado, horas, concorda, aprovado. João? A gente... Como que é? Vamos fazer aquela segunda, aquelas 14? Ou... Isso, exatamente. Então, inicialmente, vamos vamos deliberar, então. Segunda-feira está deliberado, horário, Horário a gente 14 vai- horas. Rita, 14. Tudo bem. Sidney? Tudo bem. João? O Galo, 14 horas. Então, inicialmente, segundas-feiras, 14 horas. Alguma mudança será novamente deliberada com os colegas. Bom, tem a questão da elaboração das atas. Segundo informou a assessoria jurídica da Casa, pode ser feito na íntegra nos casos de depoimentos prestados à SEI e resumo quando apenas ocorrerem tratativas dos vereadores quanto a encaminhamentos e decisões da comissão. Isso trata-se de atas, não é? E há também a possibilidade de que os depoimentos sejam reduzidos a termo. Nós conversávamos com o Marcelo e com o pessoal do jurídico, na outra SEI que a Casa teve, foi na íntegra nos casos de depoimentos prestados à SEI e resumo quando a gente estiver deliberando. Eu acho que esse é o melhor caminho, eu sugiro que seja dessa forma. Os senhores concordam? Concordamos. Fica deliberado, então, dessa forma, Marcelo. Bom, agora nós vamos para a data, horário e pauta da próxima reunião. Como já está definida segunda-feira como a data de reunião, nos termos do parágrafo 4º do artigo 96 do requerimento interno, informo que a segunda reunião é destinada a ouvir o autor do requerimento que deu origem à comissão especial de inquérito, a fim de que sejam conhecidos pormenorizadamente os motivos do pedido de abertura da investigação, considerando-se, para efeitos regimentais, como autor o primeiro signatário, neste caso, o vereador Tião do Fórum. Exatamente. Então, segunda-feira, Ele tem que estar convocado. às 14h, a gente está marcando essa segunda reunião para ouvir o vereador Tião do Fórum. Uma questão de ordem, gostaria de solicitar ao jurídico
A origem da SEI, protocolada pelo nobre vereador, ela em si ela já está quase que justificada no próprio requerimento, né? É com vasta redação, né? Elencado aqui o que nós vamos ouvir ele falar, né? Na verdade, isso nós já temos aqui. Nessa primeira... o que eu gostaria de solicitar e perguntar para o senhor, eu não me lembro mais, qual é o prazo que a Prefeitura tem no caso de uma SEI para enviar a documentação solicitada a esta casa, no caso, para nós iniciarmos, para mim poder ter, né, condições de investigar uma empresa que atuou no município da forma como atuou e o que se levanta a respeito de suspeita em cima, né? Não, você tem que pedir. Eu gostaria de ter em mãos os contratos 243, 244 e de capa a capa a chamada pública 0506. Porque sem esses documentos não dá para chegar a lugar nenhum. Independente do autor vir aqui e falar. Porque a justificativa já está aqui, né? A fundamentação básica já está aqui. Pelo que eu estou olhando, é a primeira vez que eu vou pegar esse documento em mãos. Das infrações administrativas, fiscalização, gerenciamento do contrato, a gestão da saúde, né? É o que nós vamos ouvir dele na segunda-feira. Agora, os documentos que o vereador leu, os documentos que o vereador estudou para abrir a SEI, provavelmente ele, né, a não ser que ele já tenha em mãos os contratos 243, 244 e a chamada pública para deixar protocolado nessa comissão. Pois é, eu gostaria de saber se existe algum prazo, se a gente solicitar, dá tempo hábil de até segunda-feira nós termos em mãos para sabatinar o vereador ou não? João, deixa eu fazer uma colocação segundo o regimento interno, em seguida o doutor Renato tem a palavra. Pelo regimento interno, fica muito claro que, neste momento, nós não vamos deliberar nenhum pedido de documento, nada. Simplesmente... Não, mas a SEI agora, ela funciona da seguinte maneira, eu peço o que o que eu tenho de precisão para mim ir formalizando a minha investigação. A SEI investiga, mas cada vereador pode se ater a determinados pontos. E isso ele solicita o documento que ele quiser, sim, independente da deliberação ou não. O momento... Eu quero saber o prazo que existe. O momento para essa deliberação é na próxima reunião, quando nós estivermos ouvindo o vereador Tião do Fórum, que vai dar mais detalhes da denúncia dele. Vereador. E aí, em seguida, o senhor vai poder solicitar documentos. Eu não estou solicitando, eu estou questionando os prazos para nós, para mim, realmente solicitar. Se não for nessa, vai ser na próxima. O jurídico pode se pronunciar, por gentileza. No caso da SEI. Sim, ok. Presidente Cláudio. Pois não. Podemos ter uma cópia? Sim. Então, eu solicito uma cópia para a gente poder, durante a semana, também. A questão de nós irmos à prefeitura buscar documentos, sobre isso também gostaria de... Porque senão não vai conseguir fazer em 90 dias. Vai fazer algum levantamento sem documento na mão. Senão não faz em 90 dias, mas nem... Renato, a palavra é sua. Vou ligar o microfone. Nos termos do regimento, o artigo 96, que nós estamos aqui a discutir, a SEI tem um procedimento, um rito especificado, e a segunda reunião é para ouvir o denunciante, no caso, o vereador Sebastião Garcia Amaral. E a própria SEI tem o poder, dentre os poderes que lhes são conferidos, de ir diretamente à prefeitura para ter acesso a esses documentos. Não há um prazo específico no regimento sobre essa questão de quando deve ser dada essa resposta. O que nós podemos aplicar, que está na lei orgânica, é o prazo para a resposta de PI, que são 15 dias. Né? Mas tem esse poder específico de, in loco, fazer essa verificação. Tem também a possibilidade, até o que o vereador Cláudio Moreno citou aqui, de ser apresentado esses documentos pelo próprio denunciante. Por isso, imprescindível, né, aparentemente, a oitiva do vereador subscritor do requerimento. Vereador, o
Romeu Tafuri, o senhor quer fazer alguma colocação sobre essa tramitação? Eu só vou complementar o que o doutor Renato colocou aí, que realmente a SEI, Comissão Especial de Inquérito, esse especial de inquérito, ele destaca essas regras convencionais do regimento, ou seja, o prazo de 15 dias é aquele prazo válido para um pedido de informação convencional. A Comissão Especial de Inquérito, ela tem essa atribuição, que tão logo seja, vamos imaginar que vocês, o vereador João Carlos, repute ser extremamente necessário para a apuração de qualquer detalhe, inerente, evidentemente, à investigação, acessar a um determinado contrato, ela pode, alternativamente, deliberar um ofício pedindo, no prazo de 2, 3 dias, caso assim não ocorra, desloca-se uma diligência com todos os membros até o local. Esse poder tem. Perfeito? Por quê? Porque essa é uma das finalidades. A SEI é um mecanismo específico para se implementar a investigação e a fiscalização decorrente das atribuições que todos os senhores vereadores têm, prevista pelo artigo 31 da Constituição Federal. Então, veja, se houver uma premente necessidade, imagine o senhor, na colocação do vereador João Carlos, existe um contrato que eu preciso ter acesso. Não, a origem da consulta, doutor Romeu, foi justamente essa. Eu estou tirando algumas dúvidas, eu estou totalmente alheio aos ritos, aos procedimentos, até porque fiz parte de algumas SEIs, mas não me lembro mais. Por exemplo, a origem da denúncia e a solicitação do requerimento, ela se deu em função do vereador ter estudado e vislumbrado suspeitas aí do contrato 243, 244 e das chamadas, né, que foram a origem da contratação da empresa, a 5 e a 6. Aí eu estava perguntando para o doutor aqui se é esse rito dos 15 dias. Pede 15 dias, a prefeitura tem 15 dias, ou se existe a diligência, que eu sei que existe, né, para nós, depois de ouvido o autor do requerimento, nós imediatamente começar a estudar os contratos aí, essas chamadas públicas, né? Então, eu vou complementar para o senhor, eu entendo a sua preocupação e ela é louvável, sem sombra de dúvida. No entanto, a comissão tem 90 dias de prazo e esse prazo, ele pode ser dilatado mediante um requerimento apresentado no plenário de acordo com as necessidades e o interesse da investigação. Se, eventualmente, algum documento começar a procrastinar por conta de comprometer esses 90 dias, nada impede de que a comissão formule um requerimento, apresente no plenário e se prorrogue esse prazo. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, pressupõe-se que o denunciante deve ter tido acesso a esses documentos que o senhor está falando, para ele obter as informações na qual ele declinou nessa petição, que é o requerimento. E aí, então, o momento oportuno de fazer essa indagação, sem dúvida nenhuma, vai ser na próxima sessão, na qual vocês vão ouvi-lo. Perfeito? E aí, sim, o senhor vai ter a oportunidade de fazer essa indagação e, se, conforme a resposta, adotar a providência complementar, que seria, então, solicitar à prefeitura que traga ao conhecimento e aos autos desse inquérito toda essa documentação necessária para esclarecer as investigações. Perfeito? Dirimida a dúvida? Ok. Obrigado, doutor Romeu. Olha, dirimida essa dúvida, eu gostaria de informar os senhores e pedir o apoio dos colegas integrantes da SEI para que nós façamos o trabalho mais célere possível para ver se a gente conclui nos 90 dias. Fica evidenciado de que, quando o vereador Tião do Foro vier ser ouvido, nós vamos fazer a solicitação de cópia dos contratos 243 e 244/2013 e também das chamadas públicas 05 e 06/2013, porque a SEI ela é específica para apurar possíveis irregularidades e prejuízos decorrente dos fatos determinados nesses itens que estão no requerimento da SEI. Aliás, eu queria parabenizar os vereadores que assinaram. Nós tivemos 15 vereadores, o regimento pede apenas 7 assinaturas, nós tivemos 15 assinaturas dos vereadores, ou seja, com um amplo apoio da Câmara, e nós, portanto, eu, inclusive, gostaria de
informar aos colegas que, além do requerimento com essas justificativas, já está apensado o resultado de uma sindicância interna da Prefeitura, feita no ano passado, com todas as oitivas. Nós vamos nos basear, através dessa sindicância, cada vereador terá à disposição, até já peço à nossa assessoria, assistentes, por gentileza, providenciar uma cópia para cada um. Eu estudei minuciosamente essa sindicância. Um dado muito importante que a sindicância já adianta é que foi solicitada uma auditoria externa da Prefeitura para esses contratos. A gente vai solicitar da Prefeitura que seja breve nisso. Isso vai, com certeza, ajudar o norte da nossa comissão, porque é uma auditoria externa. Isso já foi enviado uma cópia para o Ministério Público e a comissão de sindicância informou que a Prefeitura praticamente entregou a atenção básica e a urgência e emergência do município para a BBC, não exercendo em suas plenitudes sua função de gestora dos contratos. Então, por isso é muito importante que a gente tenha esses documentos em mãos. Já está na casa esses documentos, uma cópia para cada um dos senhores, e fica, então, designado para segunda-feira, às 14h, a segunda reunião para a gente ouvir o denunciante. Presidente, permita-me só uma colocação, já que o senhor declinou aí que o senhor fez um estudo já perfunctório com relação a essa sindicância, o senhor conseguiu constatar se do material colhido na sindicância coincide com os considerandos do requerimento que o vereador João Carlos já indagou? Coincide. Os considerandos, eles estão baseados na sindicância da Prefeitura. Aí, vereador João Carlos, então isso já é uma premissa, entendeu? Da onde que se saiu a... Uma outra preocupação que é minha, e eu venho acompanhando de longe, até aí como jornalista, a questão de, na legislatura passada, não sei se é a mesma matéria, ter-se, não sei se tentado abrir uma ceia a respeito da mesma matéria, e se constituiu a SEI, correto? Eu vou tentar recapitular aqui para nós não chegar a um ponto e a comissão ter que parar os seus trabalhos aguardando terceiros, né? Da seguinte maneira, e aí os senhores é que vão ter que me orientar. E até eu peço, se tem como me providenciar os documentos que originaram a SEI, que eu acho que caducou. Não, ela não chegou a ser aberta porque... Ela não chegou a ser aberta? Não conseguiu as assinaturas suficientes. Ela não conseguiu as assinaturas. Foram 2 tentativas, vereador, mas daí, não conseguiu. Mas daí, doutor, se tentou na casa, então, pode ser esses documentos, contratar uma... Não, aqui caducou. Foi das pedaladas. Isso, é uma que tratava-se de uma denúncia do vereador Paulo Mário, no sentido de que havia... Sobre a BBC, o que tinha na legislatura passada? Não chegou a instaurar. Não chegou a ter o Paulo nada. não obteve as assinaturas necessárias para apresentar o requerimento, que teria que ser no mínimo 7. E a das pedaladas é a mesma que ficou uma licitação parada? É a isso, mesma? porque dependia então de uma misturei, contratação de auditoria específica e não teve tempo hábil. Então, o vereador Paulo Mário tentou abrir uma SEI na gestão passada. Chegou a protocolar na casa? Ele fez o requerimento, mas não obteve o mínimo das 7 assinaturas necessárias para que pudesse instaurar. Então é inédita essa aqui. Essa é inédita. É a única aberta. É como o vereador presidente Cláudio Moreno muito bem colocou, que houve uma adesão quase que unânime, salvo engano, por 13 ou 14 Foram vereadores. 15 vereadores. 15 vereadores. Mais alguma dúvida, senhores, senhoras? Repito, segunda-feira, 14 horas. Eu esqueci do principal, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, esqueci do principal. Pois não. A Vossa Excelência acabou de falar que a Prefeitura mesmo tenha feito, né, uma varredura em cima daquilo que ela tinha a ser investigado também pela sua... O que é que foi feito lá? Foi feita uma sindicância. Uma sindicância. Uma comissão. Mesmo que ela tenha feito essa varredura dentro
daquilo que ela englobou, né? Ainda há necessidade, e ela tirou... Qual é a conclusão final dessa documentação? Posso adiantar para o senhor? A comissão é que, diante de todo o exposto, esta comissão entende ter havido atos de improbidade administrativa pela má gestão dos contratos, devendo os fatos serem relatados e os autos encaminhados para o Ministério Público, para a ciência, apreciação e providências, se entender cabíveis. Por fim, sugere esta comissão sindicante ao senhor prefeito municipal a contratação de serviços de auditoria independente para a apuração e avaliação de todas as prestações de contas em decorrência dos contratos 244/2013, que refere-se à UPA e SAMU, e contrato número 243/2016, gestão do serviço de saúde e de atenção básica, celebrados entre o município e a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a BBC, eis que os mesmos transcorreram sem a devida fiscalização e com sérios indícios de prejuízos ao erário. Foi esse o encaminhamento da sindicância interna. Eu tenho uma dúvida também, acho que é quase a mesma pergunta do João Carlos. Como já foi para o Ministério Público, já está tendo uma sinecância, precisa abrir uma SEI? A SEI já está instalada, vereador. Sim, eu estou falando, eu sei que está, eu não sou burro. Estou te falando, eu estou fazendo uma pergunta. Precisaria abrir uma SEI? Não o que já está instalado. Instalado eu sei o que eu estou fazendo aqui. Não, os 15 vereadores... Eu quis fazer uma pergunta. Não, eu vou responder para o senhor. Há necessidade de fazer essa investigação para realmente nós, vereadores, já que a legislatura passada não conseguiu as assinaturas suficientes para realmente averiguar se houve esse prejuízo, nós temos aí um fato muito grave, que é aquela anuência dos ex-secretários de que a prefeitura estaria devendo 8 milhões de reais para a BBC, e aí, milagrosamente, a BBC foi lá e abriu mão disso. Então, não, só por isso já haveria a necessidade da SEI, vereador. E outra, se a pergunta, a BBC ainda ficou um ano com a nova administração, não foi? Por força de contrato, força sim. de contrato, então tá bom. Sim. Queria saber. Obrigado. Doutor Romeu, caso haja necessidade dessa comissão ter uma assessoria especializada para elucidar dúvidas, dar caminhos matemáticos, porque é muita matemática, né? Para levantamento, comparativos, gráficos, vai haver essa possibilidade? Quem que vai deliberar sobre isso? É a comissão ou é uma matéria específica da presidente da casa? Antes do senhor responder, eu gostaria de fazer uma colocação. Eu acredito que todos os questionamentos dos senhores vereadores, integrantes da SEI, nós precisamos focar isso no decorrer dos acontecimentos. Se, no decorrer, e eu me comprometo com todos os senhores, de que qualquer questão eu vou colocar em deliberação. A gente vai, por maioria de votos, fazer as decisões. Eu acredito que, para essa instalação, para hoje, essa situação de resolver com a presidência, o relator, o momento adequado para essas questões de vereador João Carlos Carvalho ficam no decorrer da comissão. Então, o próximo vereador, nós não estamos deliberando, eu estou tirando as minhas dúvidas, porque a comissão começa na próxima segunda. Sim. Se eu ficar tirando dúvida na próxima segunda, o convidado vai vir aqui e nós vamos perder nosso tempo. Então, eu estou tirando dúvida de maneira informal. Estou tirando minhas dúvidas para amanhã eu não chegar, quando começar oficialmente a SEI, nós não perder mais tempo, porque 90 dias para essa situação aí é humanamente impossível, pela minha experiência. Vamos tentar e vamos trabalhar em cima disso. Então, por isso que eu estou tirando minhas dúvidas. O que eu tiver, eu vou trabalhar durante a semana, eu não vou esperar chegar a próxima segunda-feira para mim cuidar da SEI. Então, segunda, terça, quarta, quinta, final de semana, eu vou estudar esse negócio aí. Agora, eu preciso saber, amanhã eu tomo uma decisão, o doutor Romeu, não pode. E eu estou com ele aqui e não pergunto. Essa questão, se nós chegarmos a uma conclusão de estudar a complexidade dos contratos, da chamada pública, comprou com preço X, Y, alguém vai ter que fazer, porque esses contratos é matemática, né? Ele foi um contrato que usou valores públicos, dinheiro público, né?
Não vai ser, nós não vamos investigar a dipirona, nós vamos investigar o valor que foi pago pela dipirona. A gestão está aí, né? Se pagou salário para alguém, se contratou, para descobrir aonde foram cometidas o fundamento do requerimento, que é improbidade, assim como a situação lá da prefeitura também vislumbra improbidade, correto? Apesar deles não terem que contratar alguém, né, para poder ver como que foi esses contratos, né? Então, se nós precisarmos, a Câmara tem esse poder ela tem a obrigação de nos dar essa sustentação, né? Vereador, a questão é o seguinte, olha... Lógico, inicialmente nós vamos com o grupo que nós temos na casa, o senhor, a Valdênia, a parte financeira... Então, qualquer eventual necessidade de assessoria que a casa não disponha, é evidente que nós estaríamos permitidos a fazer uma contratação. Como foi, eu repito, o caso da SEI, que foi instaurada, não é isso? Só que daí, nesse caso, que é das pedaladas fiscais, havia uma necessidade de uma auditoria, porque daí entrou em minúcias que escapava até da esfera de competência do nosso financeiro. Então, se a comissão, no decorrer dos seus trabalhos investigativos, deparar com qualquer situação fática que reclame um suporte que a Câmara não disponha, que a assessoria da casa não possa oferecer, evidentemente que não vai impedir os trabalhos. Lembrando que, olha aqui, porque eu estou me baseando no que foi o desfecho do Marco Antônio da Silva Leme, vereador, presidente da sindicância. Deixa o Romeu Tafuri concluir. Não, mas ele não concluiu, a gente está tentando justamente entender, em cima do que ele está falando. Por favor, João. Porque a avaliação O Romeu Tafuri vai concluir, João. Em seguida você faz outra colocação. Não, mas eu quero complementar o que ele está falando. O vereador não quer ouvir, então, por favor, vá lá. Eu gostaria de reformular a pergunta, então. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para não conflitar com o presidente. A sindicância, ela tirou as conclusões de envio ao Ministério Público. Essa é a conclusão da sindicância. Se encaminhe para o Ministério Público, correto? E ainda concluiu que há necessidade, e aí ela sugere ao prefeito que contrate uma auditoria independente para que faça o quê? Essa auditoria faça uma apuração e uma avaliação de todas as prestações de contas, que é o que nós vamos trabalhar aqui, a prestação de contas? Não, eu lhe explico. A questão é o seguinte, o senhor chegou a checar quem foram os membros da comissão de sindicância? Eu não tenho nada, irmão. É o doutor... Os membros? Isso. O doutor Marco Antônio da Silva Leme, Rosângela Aparecida Gonçalves e Giuliana Cassiano Bim. Então, não tem a qualificação aqui. Mas... Eles são todos servidores de carreira. Perfeito? Eles fizeram essa apuração, pressupõe, isso é uma presunção que nós temos o dever de presumir como legítima, com toda a imparcialidade. Ocorre, porém, que quando você vê uma ilegalidade na execução de um contrato, é um detalhe. O que vai se apurar em termos de prejuízo causado por erário é outro detalhe. Existem duas facetas que devem ser consideradas. Eu cometer uma ilegalidade, eu vou responder perante o Ministério Público em sede de uma ação, que pode ser uma ação penal, pode ser uma ação civil pública, vai depender da natureza do ilícito que foi praticado. Agora, o ressarcimento ao erário, o que eu quero crer que se pretende apurar por meio dessa auditoria específica, que daí você tem que contratar uma mão de obra especializada, é exatamente para apurar o quantum, os montantes, que daí entra naquilo que o senhor acabou de falar, na matemática financeira. Porque, veja só, o aspecto jurídico, ele anda de mão dadas com o financeiro, mas não se mistura.
O senhor entendeu? Evidente que se a sindicância concluiu que há alguma irregularidade suscetível de ser considerada ilegal, mandou encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público, na função de custos legis, é o fiscal da lei. Ele vai checar os aspectos de uma eventual ilegalidade. Agora, o Ministério Público pode devolver a pergunta. Tudo bem, verifiquei, é legal. E o quanto? Qual foi o dano causado ao erário? Qual foi a dimensão desse prejuízo que nós estamos falando? Aí é uma outra auditoria, percebe? Agora, é evidente que nós não podemos, em hipótese alguma, até em respeito à ética profissional, com os colegas que fizeram parte dessa sindicância, simplesmente desprezar. Se eles encontraram efetivamente algum indício, porque lembre-se, vereador, investigar nos limites da lei não significa julgar, não significa condenar, muito pelo contrário, é contemplar o princípio da transparência, dando satisfação ao contribuinte do que se faz com o dinheiro público. Exatamente. Então, a investigação nos limites da lei, ela é sim homenagear a transparência. Logo, é óbvio que se eles viram algum indício, porque a sindicância não condena, assim como a CPI também não. A Comissão Parlamentar de Inquérito ou a Comissão Especial de Inquérito, ela vai apurar se há indício. Havendo, ela encaminha as autoridades competentes para que tomem. Aqui não se condena. Então, há que se ter um certo cuidado e cautela, evidentemente, com esse tipo de, por exemplo, de encaminhamentos. Vamos considerar. Por isso que eu perguntei para o presidente, o senhor tomou cuidado de ver se os considerandos do requerimento formulado pelo vereador Sebastião coincide com os da sindicância? Ele falou sim. Então vamos lá, né? Nós temos que respeitar essa sindicância. Até que, lembrando que qualquer ação que for eventualmente ajuizada pelo Ministério Público, se for ajuizada, vai ser assegurado o direito de defesa a todos aqueles que forem acusados, sejam eles quem forem. Percebem? Então não há que se imaginar que aqui vai se condenar ou lá. Ou vai absolver. Não, exatamente. Perfeito? E nós precisamos nos ater ao objetivo da SEI. O que é que ela pede que seja investigado? Somente o que está no requerimento é que será investigado. Oficialmente, o pedido é para que seja a mesma concluída no prazo de 90 dias, contados de sua instalação, lógico, podendo ser prorrogada, deliberado em plenário, para realizar uma completa investigação quanto à execução e prestação de contas nos contratos 243 e 244 de 2013, resultantes das respectivas chamadas públicas 5 e 6 de 2013, para que se apure, no prazo mencionado, podendo ser prorrogado desde que aprovado pelo plenário desta Casa, possíveis irregularidades e prejuízos decorrentes dos fatos determinados nos itens 1 a 9 deste requerimento e que integram todo o objeto da investigação pretendida. Já que o vereador João Carlos colocou algumas dúvidas em cima do assunto, de que forma a gente vai fazer, eu acredito que a partir do momento que a gente ouça o vereador João do Fórum, que é o denunciante, nós vamos poder definir o que vai ser feito. Também acredito que nas oitivas, cada pessoa que a gente convocar para ser ouvida aqui, dependendo do que eles digam, nós temos condições de já determinar o que será feito na sequência. E nessa sindicância, é importante que a gente saiba que o que a gente precisa investigar no caminho se realmente houve isso que está aqui colocado. Exatamente, houve fraude. Porque, pelo todo colhido na sindicância, verifica-se que a Prefeitura praticamente entregou a atenção básica e a urgência e emergência do município para a BBC, não exercendo sua plenitude, sua função de gestora dos contratos, do acompanhamento, fiscalização, avaliação, cuja obrigação compete ao município, em especial aos seus secretários de Saúde, Estela Márcia Flores Janezela, senhor Eurico Aguiar Silva, Frei Bento, sim, e em cima disso, esses gestores aqui, eles declararam na sindicância que eles não fizeram aquilo que exigia a lei. Então, esse é um dos itens que a gente vai ter que deixar claro, e eu acredito que no decorrer das próximas sessões a gente determina quem será ouvido. Senhores, senhoras, mais alguma dúvida? A gente pode encerrar? Senhor presidente, eu gostaríamos de dar uma cópia disso para a gente.
Por favor, a assessoria, uma cópia para cada vereador. Eu não tenho dúvida nenhuma que não tem nada. Eu não sei nem como é que está isso aí. Então, para a gente estudar, nós precisamos ter isso na nossa mão. É porque, quando foi instalado, o próprio vereador Tião do Fórum, ele já anexou o resultado da sindicância. Já está na casa desde o dia que foi feito o pedido. Eu gostaria que uma cópia fosse cedida a cada integrante da SEI, ok? Só fazer uma ressalva aqui, que agora... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tirando a última dúvida do João Carlos, a gente vai encerrar e convocar os senhores vereadores da Comissão Especial de Inquérito para comparecer na segunda reunião, segunda-feira, às 14h, quando iremos ouvir o vereador Tião do Fórum. Ok. Obrigado. Às 14h46, declaramos encerrada a presente reunião, ficando desde já convocados os vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, para a sua segunda reunião, conforme data e horário e pauta já indicados. A todos, uma boa tarde, muito obrigado.